paz do Senhor Jesus, louvado e exaltado é o nome santo do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que Deus derrame bênção sem medida sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu estou feliz de estar aqui e estou feliz de que você esteja aqui também. Corra lá, pega a tua Bíblia, para que a gente possa ler juntos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Romanos. Pegue a Bíblia para ler juntos, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é necessário que a gente estude, porque o Espírito Santo vai nos convencer da verdade. E ele nos consola através da palavra, porque ele é o nosso consolador. Então, busque lá, que o Espírito Santo possa ministrar ao meu coração e ao teu coração tudo relacionado ao reino do céu, que assim seja na vida de toda a humanidade. Pai querido, nós te agradecemos por este momento. E nós pedimos a Ti que, em nome de Jesus, não permita que nenhuma distração venha tirar o nosso foco da Tua palavra. Espírito Santo, que seja o Senhor ministrando ao nosso coração neste momento. Que seja o Senhor falando neste momento. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. No capítulo 9 aqui, do versículo 1 ao versículo 18, está dizendo na descrição, Deus e o seu povo. Versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto, Paulo falando, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. 2. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. 3. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. 4. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei oculta e as promessas. 5. Deles são os patriarcas e também dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para sempre. Amém. Ele está dizendo aqui que no versículo 1 ao 6, ao povo de Israel, é que eram as promessas, ao povo de Israel é que era o direito ao culto, a aliança era ao povo de Israel. Isso antes de Jesus vir. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos que estão lá em Israel são de fato israelitas. 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. 8. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa, por este tempo voltarei e Sara terá um filho. 10. Isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, filho de Isaque. Versículo 11. Aqui está escrito filho de Isaque, nosso pai, porque Isaque era filho de Abraão. E Abraão é considerado como, eles chamam ele como pai da fé. Mas lá na oração do Pai Nosso, nosso único pai é Deus. Versículo 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. 12. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Entenda esse versículo 16, não depende de quem quer e nem de quem corre,
é de Deus que depende. Não é de mim nem de você, é de Deus. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, você pode correr o tanto que você quiser, que não faz, não. Versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quando Deus endureceu o coração de Faraó e mandou todas as pragas. Versículo 18, logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Então, o que é que está falando aqui? Que não é não, nem todos são filhos de Deus. Por quê? É pela promessa. Os filhos da promessa são filhos de Deus. Os filhos de Sara, não os filhos de Agar. Então, todo israelita, descendente de Sara, é considerado israelita. Por quê? Porque mudou-se o nome de Jacó para Israel. Então, é considerado israelita aqueles que são descendência de Jacó. Os 12 filhos de Jacó e toda a descendência deles. E nós também, por adoção. Ainda não falou sobre isso, mas já falou lá no passado, lá nos livros, nos capítulos anteriores, falou que nós somos filhos também por adoção, por causa da nova aliança que é Jesus. Versículo 19 ao versículo 33, está falando sobre a soberania de Deus. 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? 20. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, porque você me fez assim? 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Veja esse versículo 19 ao 21 que Paulo está falando para os romanos, é claro, para a gente também, que acaso nós, que somos barro, podemos falar com o oleiro, que é Deus, como é que ele tem que moldar o barro? E por que ele faz um barro que vai ter honra e outro para desonra? Ele sabe o que está fazendo. A gente não pode simplesmente dizer para Deus o que ele vai fazer e por que ele está fazendo. Ele está fazendo e pronto. A Bíblia fala que até o ímpio foi feito para o dia do mal, para o dia da calamidade. Até o ímpio foi feito para o tempo dos fins. Então Deus fez tudo perfeito. Versículo 22, que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Os vasos de ira, os ímpios, preparados também para a destruição. 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Vasos de misericórdia são as pessoas boas que se deixam ser usadas por Deus para fazer as coisas que Deus quer, para abençoar a todos em sua volta. E os vasos da ira são os ímpios que estão ali separados, guardados para o tempo do fim. 24. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, aqui no 24, ele está falando que nós somos os vasos de misericórdia. E quem não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo, são os vasos para destruição. Vasos de ira. E aí ele está dizendo que nós fomos chamados dentre os judeus e também dentre os gentios. 25, como também dizem Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, nós, gentios, que não somos israelitas, as outras nações. E de amada a que não era amada, nós somos a igreja amada. 26, e no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Nós somos chamados filhos do Deus vivo, mediante a Cristo Jesus. 27, mas Isaías clama a respeito de Israel.
Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. 28. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se Deus não tivesse enviado o Filho Jesus para nos redimir, nós teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. Infelizmente, tem muita gente por aí, em todo canto do mundo, que ainda está sendo como o povo de Sodoma e Gomorra, porque não creram no Filho de Deus. Versículo 30. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé? E que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Versículo 32. Porque não buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Essa pedra de tropeço, para o povo de Israel, foi uma pedra de tropeço. E eles não creram nela, e essa pedra de tropeço, que para eles foi pedra de tropeço, é Jesus. Então, eles tropeçaram em Jesus, eles não creram em Jesus. Infelizmente, até hoje, eles não acreditam. Eles falam que o corpo de Jesus foi roubado do túmulo e ele não ressuscitou, e ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus. Aqui acaba o nosso capítulo 9. Se você quiser assistir os outros, tem uma playlist aí, é só você clicar em reproduzir agora que vai do 1 até o 9. Deus abençoe você e sua família, que Deus nos conceda a graça de ter discernimento e entendimento e que a gente entenda, nós somos filhos de Deus. Mediante a Cristo Jesus, tem que crer em Jesus. Tem que crer em Jesus e tem que seguir os exemplos deles. Que Deus nos conceda a graça de seguir os exemplos de Jesus e que ele se revele cada vez mais a nós. Que Deus nos dê um dia abençoado, cheio da gloriosa paz dele, cheio de muita alegria transbordante, cheio de muito amor transbordante. Que a gente tenha paz com todos, que a gente tenha domínio próprio sobre o que nós vamos falar, pensar e agir. Que Deus nos ajude, nos dê graça na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, em cada canto onde a gente colocar a planta dos nossos pés. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus entre na nossa causa e peleje a nosso favor. Que assim seja, para a honra e glória do Senhor. Amo você em Cristo Jesus. Fica com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família.